Roteiro para vídeo. A Epopeia de Gilgamesh. Introdução, 30 segundos. Cena. Imagem de um deserto. Ruínas antigas. Música misteriosa e épica. Narrador. Imagine um tempo onde a escrita mal existia, onde reis eram considerados deuses, e a vida e a morte eram mistérios profundos. Nesse mundo, uma história foi escrita, uma história tão poderosa que desafia o próprio tempo. Sobre um herói que se atreveu a confrontar a morte. Esta é a Epopeia de Gilgamesh, a primeira grande obra da literatura mundial. Narrador segue falando sobre a luta de Gimesex contra a morte, a amizade com Enkidu e a busca pela imortalidade, imagens da luta contra Umbaba e o touro do céu. Primeiro ato. O mito do rei herói. 1 minuto. Cena. Transição para imagens de tábuas de argila, mapas da Mesopotâmia e animações do rei Gilgamesh. Narrador. Quem foi Gilgamesh? Um rei real da cidade de Uruk. Sim, os registros mostram que ele existiu por volta de 2700 A. Sei, mas na lenda, ele era mais que um rei. Era um ser semideus, Arogan Teiopressa, que governava Uruk com mão de ferro. Os deuses, vendo a dor do povo, criaram Enkidu, um ser selvagem moldado do barro para ser um rival, à altura de Gilgamesh. A luta entre eles não foi o fim, mas o começo de uma amizade que mudaria a história. Juntos, eles se tornaram a dupla mais lendária da antiguidade, enfrentaram o monstro da floresta, Umbaba, e o touro celestial que os deuses enviaram para puni-los. Eles eram invencíveis. Ou, assim, parecia. Segundo ato. O fio condutor do medo. 2 minutos. Cena. Foco na morte de Enkidu. A dor de Gilgamesh. Imagens de um funeral. De Gilgamesh em luto. Depois, imagens da jornada de Gilgamesh, passando por paisagens desérticas e rios. Narrador. Mas a invencibilidade não durou para sempre. A morte de Enkidu quebrou o espírito de Gilgamesh e o encheu de um medo terrível. O medo da própria mortalidade. Se seu melhor amigo, quase um irmão, havia morrido, o que o impedia de ter o mesmo destino? Essa pergunta o levou à maior aventura de sua vida, a busca pela imortalidade. Sua jornada o leva por um caminho perigoso e misterioso, até o fim do mundo, para encontrar Utnapishtim, o único homem que sobreviveu ao grande dilúvio e recebeu o dom da vida eterna. Terceiro ato. A descoberta mais curiosa. 1 minuto. Cena. Animação de uma grande arca, no meio de uma tempestade, depois uma serpente e o mar, tudo com trilha sonora que evoca mistério e surpresa. Narrador. A história que Utnapishtim conta a Gilgamesh é assustadoramente familiar. Ele narra como os deuses enviaram uma grande inundação para destruir a humanidade. E como ele foi avisado por um deles para construir uma arca. Sim, é o mesmo mito do dilúvio. Um relato que mais tarde seria encontrado na Bíblia. Mas aqui, milhares de anos antes. Gilgamesh quase consegue o que quer. Utnapishtim oferece-lhe um teste. E depois, uma última chance. Uma planta mágica que restaura a juventude. Mas o destino prega-lhe uma peça final. Enquanto ele dorme, uma serpente arroba. Para a lenda, é por isso que as cobras trocam de pele e se renovam, enquanto os homens não. Conclusão. O legado 1 minuto. Cena. Gilgamesh retorna a Uruk, mais sábio. Imagens do muro da cidade, do povo e do próprio Gilgamesh. A música se torna grandiosa e reflexiva. Narrador. A história de Gilgamesh é, no final, sobre aceitar quem somos. Ele falhou na sua busca pela imortalidade, mas encontrou algo mais valioso: a sabedoria para aceitar seu destino e a importância de suas ações na vida. Sua história, perdida por milênios, foi encontrada no século XIX em pedaços de argila. Isso nos lembra o poder das histórias, a capacidade da literatura de conectar tempos, povos e culturas. A jornada de Gilgamesh não terminou com sua morte. Ela vive através de nós e nos lembra de que a verdadeira imortalidade não está
na vida eterna, mas no legado que deixamos para trás. Narrador final. E aí? Pronto para a sua própria jornada em busca de conhecimento?